O próximo tópico que a gente viu ainda em relação às palavras é que a partir do conhecimento que a gente tem da estrutura das palavras, a gente pode formar novas palavras. Então, como é que eu formo principalmente novas palavras? Eu formo pelo processo de derivação ou pelo processo de composição. Se for o processo de derivação, é porque eu derivei palavras a partir de um único radical. Então, se eu colocar um afixo depois desse radical, então eu tenho uma derivação sufixal. Então eu pego a palavra, por exemplo, livro, o radical vai até o R, acrescento um sufixo e eu tenho livraria, local onde se vendem livros. Se eu colocar um morfema antes, então eu vou colocar um prefixo e aí eu faço uma derivação prefixal. Tomo como base a palavra leal, esse é o radical, acrescentei um prefixo e aí eu tive o desleal, e constituí uma nova palavra que é a negativa. Quem não é leal é desleal, né? Se eu acrescentar um prefixo e um sufixo, eu tenho então uma derivação prefixal e sufixal. Tomo como base a palavra feliz, esse é o radical da palavra, acrescento um prefixo antes e acrescento um sufixo depois. Então, infelizmente. Então, para ser prefixal e sufixal, a palavra precisa existir ou só com prefixo, como no caso infeliz, ou só com sufixo, como no caso felizmente. É a minha opção de colocar prefixo e sufixo que gera uma nova palavra. Já no processo de derivação parassintética, eu preciso obrigatoriamente acrescentar um prefixo e um sufixo para que essa palavra possa existir, como é o caso de amanhecer. Eu tomo como base o radical manhã, acrescentei um prefixo. Existe a palavra amanhã, só que não existe a palavra somente com o sufixo amanhecer. Então, neste caso, a derivação é parassintética. Eu também posso formar uma nova palavra por derivação regressiva. Em vez de aumentar a palavra, o que normalmente ocorre a partir de um radical, eu diminuo a palavra. Então eu tenho, por exemplo, canto, né? A palavra cantar, e geralmente a derivação regressiva, ela forma substantivos a partir de verbos, tá? Então cantar, o canto. A derivação, um outro processo de formação de palavras é por composição. E aí, em vez de ter um único radical, eu tenho dois ou mais radicais para formar uma terceira palavra. Então, essa composição, ela pode ser por justaposição. Eu pego a palavra porta, eu pego a palavra retrato e ao juntá-las, eu tenho uma terceira palavra que dá nome a um objeto onde se colocam retratos e fotografias, que é o porta-retrato. Mas eu também posso fazer a composição por aglutinação. De novo, eu pego dois ou mais radicais e, ao juntar esses radicais de palavras diferentes, alguma dessas letras, desses fonemas, se perde, como é o caso da palavra embora, que foi a junção de em, boa, hora. Só que percebam que desses três radicais que eu juntei, houve a fusão e alguma coisa foi perdida. Não é o caso de porta e retrato, em que eu juntei esses dois radicais para formar uma terceira e nada se perdeu.